Módulo 1, Aula 1, Respiração e Conscientização. A vida em si, o corpo humano tem 7 octilhões de átomos e 10 trilhões de células. Motivo meio que quase circunstancial e óbvio, factual, de que precisamos de oxigênio para alimentar o nosso corpo. Parem de dar respiração em momentos de crise, surtos e excessos. Quem não já passou por um momento de descontrole? E é claro, evidente que a respiração, a falta do oxigênio começa a parecer algo estarrecedor em nosso corpo. Vejamos nossos pais. Vejamos os pais atuais. Quem nunca viu um exemplo de um pai que passa uma dificuldade com o filho, dando uma resposta que ele não pôde imaginar, ou conseguindo acessar um vídeo no YouTube da vida, por exemplo? Isso é um caso clássico e factual. Uma criança consegue admitir a interação tecnológica melhor do que os pais em algumas situações, levando em consideração o supercérebro, a arquitetura do cérebro em seu início e em sua formação, que valida toda a informação e tudo que acontece ao redor da vida desta criança, deste bebê, deste pequeno jovem aprendiz. A criança, quando contempla brigas familiares, briga entre vizinhos e outras questões extremas como violações, roubos, assaltos e assim sucessivamente. Não só estes, mas principalmente através desses, todos os reflexos que os pais possam ter contra os filhos mediante com base em toda essa questão que é defasada na vida da criança, eles irão construir crianças danificadas. Crianças que, quando chegarem mediante a situações semelhantes, terão gatilhos de informação que irão retorná-los àquele período, orquestrando a distorção dos entendimentos e por aqui tratando-se então a falha cognitiva, a incapacidade de definitivamente discernir e entender o significado de algumas coisas pela opressão, pela agressão, pela falta ou pela imbecilidade que lhe foi posta com relação à má conduta, à má educação. Se a criança interage com a tecnologia que se vale sobre a velocidade do que lhe é nato, é fácil conter e acompanhar. O cérebro está virgem em sua arquitetura, observando tudo o que lhe ocorre entre os olhos, o que é diferente de alguns pais dos dias atuais. Eles viveram em um momento remoto, um momento de tecnologia retardada, ainda não tão evoluída, e ainda permaneceram no mesmo período no qual ainda a tecnologia deu uma guinada estrondosa, evoluiu de uma forma muito bruta e emergente, e nem todos conseguem acompanhar tal e eventual atualização, levando em consideração que viveram uma vida sobre o retardo, a lentidão e outras questões de acomodação, fica difícil seguir um fluxo ligeiro. Temos 3 pilares com relação aos pais de cada período que foram instruídos e condicionados a um extremo. Extremo esse seja baseado no medo, na angústia, no desequilíbrio, que vem através das guerras, entre as guerras, e dá alguma semente para o período pós-guerra. Em segundo pilar, nós temos aqueles pais que foram dados sobre o estresse, a raiva, a ira, o descontrole, que está entre os períodos das crises essas financeiras ou de saúde, assim como tivemos agora há pouco a Covid, e o medo de faltar comida, o medo de ser acometido de tal doença que não estava avisando onde ia chegar. E por fim, em terceiro pilar, os pais que seguem sobre o exagero, sobre a distração, a inversão de valores, que são os períodos intermediários, assim como a Guerra Fria, os períodos que dão um espaço pressuposto sem guerras, né? Aí nós ficamos daquela forma ali, querendo extravasar e rasgar em distração e inverter alguns valores para justificar a nossa necessidade de satisfação, gozo e outras questões. 1, 2, 3, 4. Que seja um intervalo de muitas reflexões. Até a próxima.